Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira, juntos aqui. E eu tô muito feliz de poder ter esse tempo sentado nessa poltrona que é abençoada. Ó, de quarta-feira é a poltrona, tá? De segunda-feira é a mesa. Então, pra gente ir diferenciando aí os nossos dois podcasts. E de quarta, apesar de eu sempre ter um convidado aqui, a gente gosta sempre de escolher um tema, né? E submeter a nossa conversa a um tema. Lógico que com um pouco do TDAH, né? Vai para vários lados aqui, porque é uma conversa, mas a gente quer seguir uma linha e mesmo qualquer tema que eu falar de quarta-feira aqui com os meus convidados tem um objetivo final, que você saia mais parecido com Jesus, que é, na verdade, o objetivo de tudo que a gente faz aqui nesse canal, no Movimento Jesus Cop. E deixa eu te falar uma coisa, se você é abençoado por esse movimento e você gostaria de alguma forma de agradecer, eu queria te fazer um pedido. Será que você pode se inscrever aqui no canal? Se inscreve aqui para você poder nos ajudar a tornar esse canal cada vez mais relevante, de poder trazer mais pessoas. E o nosso compromisso é que a gente sempre vai fazer algo de qualidade para continuar servindo você, sua comunidade, para vocês parecerem mais com Jesus. Beleza? Então se inscreve aí e vamos embora pro podcast de hoje. Quantas vezes nos tornamos apenas consumidores do Evangelho? Consumimos pregações, podcasts, louvores, cultos no nosso conforto e nos frustramos quando não é como queremos. Mas seguir Jesus não é consumir, é responder com a própria vida. A salvação não termina em nós, ela transborda, alcança outros e gera discipulado. E é sobre isso que queremos falar na conferência Lidere com Jesus. Faça sua inscrição agora. Meu amigo Arlindo. Agora Pegou. Agora eu peguei. E aí, como é que você tá? Tô bem, cara, tô bem. Tempo legal aí, dando aula pra galera lá na school. Foi o assunto levanta muita coisa ali, né? O pessoal vai compartilhando as experiências e tal. O intervalo tem uns alunos que eu fico preocupado, que eles não vão no banheiro, que eles querem perguntar. Fominha, nível um hard. monte de coisa e tal, mas eu fiquei bem feliz. Cara, isso é muito legal, né? Pro professor, quanto mais alunos famintos... Eu não sei se tem essa impressão também, mas quando eu vou numa igreja ou dar aula em um lugar onde as pessoas têm desejo, parece que arranca algo de você, né? Cara, puxa algo dentro de você, Você nem sente, parece que vai... Você começa a perceber coisa que... Assim, cara, eu nem sabia que tava isso aqui. Isso é muito doido. Agora, uma pergunta, você gosta mais de dar aula ou de pregar? Cara, eu acho que são fases. Eu acho que ultimamente eu tô gostando mais de pregar. Eu tava meio assim... Acho que eu fiquei muito tempo dando aula, né? Principalmente lá em Montemor, no CPP. Então, era, cara, o tempo todo, quase todo dia. Era quase todo dia? Cara, quase todo dia. Era... Porque, na verdade, as aulas eram quase que uma desculpa pra estudar as coisas que me interessavam. Então a gente ia inventando e aí qualquer Deixa eu coisa... dar aula de gastronomia? Vou no curso de teologia. Vou dar aula sobre defumação de carnes. Mas aí, assim, eu fiquei muito dando aula e aí depois, com a transição para a plantação da igreja e tal, aí eu fiquei mais dedicado para pregação. Aí eu acho que rola isso também, né? Eu tô meio que... Eu tô reacendendo minha empolgação de dar aula recente. Então é por você estar mergulhado em pregar, sim, né? Sim. E aí você vai vendo as necessidades e como... E é engraçado porque, apesar de ser duas coisas muito parecidas, assim, né? Sim. Como é diferente, assim, porque na pregação... Eu tava até conversando ontem com um amigo, né? A pregação você tem ali 45 minutos, uma hora. Sim. E você tem pessoas sentadas à sua frente de níveis muito diferentes, principalmente na sua igreja local, visita, né? Sim. Pessoas que foram pro culto, mas não necessariamente se matricularam para aquilo ali que você vai falar. Agora, quando você vai dar aula, você tem mais tempo, um ambiente já... A maioria tá ali, às vezes tá pagando para estar ali, matriculado naquele curso e tal. Então, são duas coisas diferentes, assim, né? É outro ambiente. E assim, a forma de você também executar a coisa é muito diferente.
quando eu vou instruir a galera lá sobre pregação, o pessoal que tá começando e tal, eu sempre falo assim, cara, imagina, já viu aqueles negócios de tiro que o cara tem tipo um circuito, né? Tem aqueles treinamentos da polícia, que aí surge assim, o cara com refém, aí ele precisa atirar só no criminoso e tal. Aí, o que eu falo? Eu falo, cara, aula é isso. Você tem vários alvos, você tem que cobrir muito terreno. Às vezes você precisa abrir uma janela aqui, explicar um negócio para que depois, para você continuar, a pessoa... Assim, pregação é aquele stand de tiro que tem um alvo só. Você não pode dar aquele tiro de espingarda, né? Que vai assim. Você precisa ser certeiro, né? Então, tem um cara que é bem conhecido, que é aquele Haddon Robinson. Tem um livro Pregação Bíblica. Ele popularizou essa ideia de que a pregação é a big idea. Você tem que encontrar, assim, é uma grande ideia que é extraída do texto bíblico, do significado ali que o autor trouxe, e o que você precisa transmitir é isso. Você não pode ficar atirando pra tudo quanto é lado. Abrindo um monte de abas. Né? Eu tenho falado pros caras assim, cara, cada vez mais o nível de atenção tá menor, isso é muito claro. Então, você tem que pensar, quando você tá preparando sua pregação, toda informação que você der, você tá gastando memória da pessoa. Exato. E muitas vezes a gente vai dando um monte de informação que, de certa maneira, são secundárias, terciárias. E quando você chega no ponto, a pessoa já tá meio exausta. Exatamente. A pessoa já perdeu a sua atenção e tal. Então eu falo pra eles, cara, se não é necessário pra pessoa entender a verdade bíblica ali, tira, cara. Não, porque 1982, no século tal, ele tava de verde com uma bota. Não, tira. Fala e é difícil às vezes pra pessoa podar, né? Porque ela estudou, ela tá empolgada com tudo aquilo, né? Cara, você sabe que o meu sogro, ele... se eu perguntasse pra ele de profissão, ele falava assim, que ele era pastor e agricultor. Trabalhou muito tempo. Quando eles vieram dos Estados Unidos e tal, ele era o mais velho dos homens, então ele foi conhecendo os vizinhos lá, e aí tinha um cara que trabalhava... Então só dá um contexto pra galera que tá nos ouvindo? Sim. Quem que é o seu sogro, né? Sim. Que é o meu sogro... Que era seu sogro. Já falecido também. Eu acho que muita gente deve conhecer o Haroldo, talvez. Então, meu sogro era irmão mais velho do Haroldo, né? Um dos irmãos mais velhos. Então era da família Walker. Isso, exatamente. Então, meu sogro, que era o Roberto, né? Ele se envolveu com esse lance da terra, se apaixonou por isso. Só que ele sempre foi uma pessoa muito profética. Então, o que acabava acontecendo? Ele, lá em Montemor, no CPP e tal, ele estava lá desde 2002, 2003, quando começou o curso. E ele tinha uma rotina que era assim, né? Ele saía da casa dele, ficava pertinho da estrada de terra ali que ia pra chácara do curso. Ele ia a pé pro curso todo dia. Aí participava da oração. Dava quanto tempo? Cara, eu acho que 1h30. Pertinho, então, entre aspas. Não, a casa dele era perto da estrada de terra. Perto da estrada de terra. Não era perto do curso. 1h30? 1h30. Ele ia, cara, todo dia. Aí participava da oração e tal, aí dava aula. E ele sempre tinha um lance de pegar os alunos e, cara, levava, por exemplo, um vinhedo ali perto, aí mostrava a plantação, aí tirava as lições ali. Aí o que ele mostrou uma vez? Eu lembro claramente dessa aula. Ele foi mostrando assim que na plantação você tem alguns brotos que vão surgindo e que você precisa cortar. Então ele falava assim, é vida, é potencial, mas vai tirar força do ramo principal. Entendi então, tudo já. Entendeu? Então a ideia é assim, cara, isso daqui é muito bom. Tudo é muito bom. Mas isso vai tirar força do principal. Então eu preciso abrir mão. E é difícil, a minha paz, assim, onde eu tento encontrar paz na igreja local, é que eu tô lá semana que vem. E eu tô lá na outra semana. Sim, eu tô lá na semana. Sim. E você vai estar lá por anos, né? Quando você tá pastoreando. Então, você tem a oportunidade de falar essas outras coisas depois, né? Exato. Agora é um pouco mais quando você tá numa conferência. Que aí você tem uma pregação, você não sabe que você vai voltar. De querer incluir tudo é muito grande, né? É isso mesmo. Mas eu acho que talvez, assim, até a galera que tá ouvindo pode
pode ter visto isso se leu aquele Igreja Centrada do Keller. O Keller começa a explicar sobre pregação e ele cita o Martin Lloyd Jones, que tá citando o Jonathan Edwards. É quase o Inception ali, né? Um negócio dentro do outro. Mas ele fala assim que a perspectiva do Lloyd Jones, que ele tá defendendo usando o Jonathan Edwards, é que, cara, a pregação não é para dar informação. Ele fala que o objetivo da pregação é deixar uma marca. E que isso daí é o mais importante dentro do que você tá fazendo. Talvez a pessoa não vai saber todo o conteúdo, mas ela foi marcada por um negócio. Muito bom. E é óbvio, né? A gente deveria se esforçar para ser claro. Eu acho que uma métrica boa é perguntar assim: pergunta para 5 pessoas da igreja sobre o que foi a pregação hoje. Aí, se cada um der uma resposta, é que tá faltando. Mas é isso mesmo. Muito bom. E é a pregação de um ponto, né? Sim. Pregação de um ponto no sentido... agora, você está em Campinas, plantando igreja, né? A Convergência. E eu queria te fazer uma pergunta sobre... Campinas é uma cidade muito grande, né? É uma cidade muito importante, né? Estado de São Paulo e tal. Sim. E, naturalmente, uma igreja saudável e tal, ela já vai começar a crescer, ter mais pessoas, né? Eu brinco assim, cara, se você pregar corretamente ali, se não tiver cadeira, pessoas vão, porque a escassez está tão grande, né? Tá tendo tantas coisas ruins, né? Que uma comunidade que começa a ser mais saudável ali, as pessoas vão. Só que você vem de um movimento ali do CPP e os walkers que preza por uma qualidade muito grande, né? E que é anti essa parada toda do o crescimento de igreja de forma metódica e não sei o quê. E, cara, nós queremos a vontade de Deus, que ministrar o Senhor. Como é que você tem conciliado essas duas coisas com a Convergência crescendo? Cara, eu penso o seguinte, eu acho que a gente tem 2 fatores aí. Tem um fator que leva a ter mais crescimento e tem um fator que atrapalha. Porque assim, se você quer fazer a igreja crescer, cara, você precisa ter uma boa palavra, você precisa ter uma boa música e você precisa prezar pela excelência nos outros serviços que a igreja oferece. Se você quer fazer a igreja diminuir, você pastoreia as pessoas. Entendi. Você se envolve na vida delas. Então isso acaba... Eu vi o pastor, um amigo, né, o Paulo, falando assim, que ele ia escrever um livro com base em Gideão. Ia ser, ele falou assim, acho que não vai vender, né? Mas tenho muita vontade de escrever esse livro aqui. Como diminuir sua igreja de 5.000 para 300. Cara, isso aí é... Mas eu falava isso uns anos atrás, eu repeti várias vezes isso pros líderes lá, né? A gente reunia e tal, falou assim, ó, fazer a igreja crescer é um trabalho de Deus. O meu trabalho é fazer a igreja diminuir. mas como? Diminuir no sentido de, cara, a gente precisa trabalhar no controle de qualidade. Porque acaba que quando você tem as coisas boas, assim, você tem uma pregação que é bíblica, você tem uma música que, cara, você tem bons líderes de adoração, bons músicos e tal, cara, começa a aparecer muita gente que ela quer encarar a igreja como um lugar de consumo. Ela quer... O que ela quer é assim, cara, eu quero vir aqui, eu quero ouvir uma palavra boa, quero ter uma música boa, eu quero ter uma boa... um bom ministério infantil pros meus filhos e tal, mas eu não quero que ninguém se envolva na minha vida. Entendi. E assim, você precisa trazer essa pessoa pra realidade dela entender, olha, o que a gente tá fazendo aqui não tem a ver só com isso que você vê no domingo. A gente não quer construir um auditório. A gente quer construir comunidade. Então, sem isso, não tem propósito em estar aqui. É óbvio, né? Todo mundo é bem-vindo. Pode vir, pode frequentar, pode ouvir. Interessante você falou, porque a gente tem uma ideia contrária, né? Tipo assim, as pessoas vão embora porque não foram pastoreadas. E você tá dizendo que
também acontece que as Sim. pessoas vão embora porque você decidiu pastoreá-la. Sim, com toda certeza. Eu tava conversando esses dias com um pastor lá de Campinas, que é de uma igreja bem grande, e ele falou que um dos desafios é que quando você tem uma igreja muito grande, você se torna alvo para pessoas que não querem isso. Elas não querem envolvimento. Então tem gente que calcula. Ele falou que ele já percebeu muitos assim. Ok. O cara calcula para ele chegar 5 minutos depois de começar e ir embora 5 minutos antes de terminar. Para quê? Para que ninguém Interaja venha falar com ele. Ele quer, assim, ele gosta da palavra, gosta da música, gosta do ambiente, mas ele não quer envolvimento. Então, no fim, assim, as pessoas falam de que elas querem ser pastoreadas, mas, no geral, o que elas querem? Elas querem intervenção emergencial. Entendi. É na hora que pega o Entendi. problema. Não, eu quero poder pedir socorro Então, pra geralmente, alguém. ninguém me pastoreou, tem a ver com eu tava com problema no meu casamento e ninguém Exato, entendeu. Então é esse ponto, assim. Agora, é óbvio. É tem um- verdade, porque ninguém tá assim, né? Ah, não, fui embora, porque, poxa, ninguém me confrontou. ninguém... Eu tô chateado, pô, eu peco. Pequei claramente, ninguém veio falar comigo. Poxa, tenho várias áreas de imaturidade na minha vida e ninguém veio conversar sobre isso comigo. Fiz birra e não apanhei. Então, esse que é o Interessante. ponto, assim, né? Então Mas, cara, é muito... O ser humano é complexo pra caramba, né? Meu Deus. Não é... Somos, né? Não é um negócio simples, né? Assim, cada pessoa é um universo. Universo cheio de camadas e... E às vezes a gente mesmo não entende o que tá acontecendo dentro de nós. Existe essa incoerência entre... Tá, tem as coisas que eu sei e tem as coisas que eu sinto, que eu experimento, que eu vivo. Tem as minhas reações, né? Que é exatamente o que toca naquele ponto lá do que a gente tava falando sobre o evangelho, né? Então, até o que a gente queria conversar aqui hoje é sobre... a gente começou falando de pregação, né? Sim. E a gente sempre olha pra pregação como pregar pro outro, pegar um microfone, pegar uma câmera, pregar pro outro. Mas existe uma pregação muito poderosa presente na Bíblia o tempo inteiro, que é uma pregação para si mesmo. Sim. E talvez esse seja um dos maiores desafios na nossa jornada espiritual de como que eu prego o evangelho para mim. Né? Porque aquela velha frase, né? Que, como é que é? Eu afoguei o velho homem no batismo, mas o desgraçado sabe nadar. Eu sabia nadar. Então precisa ficar golpeando o tempo inteiro e tal. E aí eu queria conversar sobre isso com você. Como pregar o evangelho para mim mesmo. Mas antes, eu queria só ouvir de você como é que foi o seu encontro com Jesus, né? Sim. Ou como é que Jesus te encontrou, né? Sim. Cara, foi... A minha experiência, ela foi um pouco incomum, né? Eu já conheci outras pessoas que tiveram jornadas parecidas, mas eu não venho de uma família que era cristã, que era evangélica, tinha um certo envolvimento, assim. Aonde que você nasceu? Eu sou do Rio de Janeiro, do Andaraí, né? Eu era conterrâneo do Marcelo D2. É mesmo? Do mesmo bairro. Eu, inclusive, não na mesma época, mas eu estudei na mesma escola que ele. Olha só. Então, assim, eu vim de um ambiente que eu falo que a religião da minha família era brasileira. Era eclética. Então tinha uma mistura de um monte de coisa. Tinha um pouco de catolicismo, tinha um pouco de religiões de matriz africana, tinha toda... Então não tinha uma orientação muito clara. Mas eu tinha uma curiosidade já que era uma coisa minha. Tinha um negócio que me intrigava, assim, e tal. E ao mesmo tempo eu tinha um certo medo. Sabe, o que vai acontecer depois? Você tinha essa questão? Tinha. Cara, eu nem sei te dizer desde quando. Mas desde que eu me entendo por gente, eu tinha esse questionamento e tal. E como não tinha respostas, as coisas eram muito vagas, eu comecei a me questionar e isso acabou me conduzindo a buscar a resposta na Bíblia. Então tinha a Bíblia em casa, porque de vez em quando a gente ia na missa e tal, mas era aquela coisa, né? Tinha lá, mas tava fechadinha, né? Pra abrir fez até barulho.
Era... Exato. Então, Aí a poeira, né? foi aquela... Cara, eu comecei a ler a Bíblia sozinho. Isso eu devia ter, sei lá, 11, 12 anos de E só uma idade. pergunta. Você já tinha um interesse por estudo? Por ler? Cara, por... sempre tive. Sempre tive, gostou? Sempre foi curti. bom aluno e tal? Não, péssimo. Eu gostava do que eu queria. Exatamente. Aí entra o tal do TDAH, né? Exato. Interesse. É aquela pergunta que paira, né? Assim, mas é tão inteligente, por que não se esforça mais? Aí eu ficava... Eu não sabia articular isso, mas era também assim, eu não sei. Eu queria ter essa resposta. Mas a questão é que cara, despertou esse interesse, surgiu dentro de mim uma convicção de que eu ia encontrar essa resposta na Bíblia, e eu comecei a ler. Só que nisso de ler, não sei se, né? Não sei, já leu a Bíblia, né? Já leu. É difícil entender as coisas que tem ali. Ainda mais se você pegar uma versão cara, revista e corrigida. Sim, daquela que é com... Que você vê que é com máquina de escrever. Exato. Que as letras não estão bem alinhadinhas, assim, de Gutenberg. Né? Isso, a lombada vermelha, né? Cara, aí eu fui lendo, não entendi. Aí nisso conversei com um amigo meu que era... Assim, era crente, mas era... crente e adolescente. Entendi. Então tava naquela fase conturbada. Obscura. Cara, eu comentei com ele um dia, a gente voltando da escola. Ele virou pra mim e falou assim: cara, quando você lê a Bíblia, você tem que pedir pra que Deus te dê revelação. Ele falou isso? Ele falou exatamente isso. Uau. Eu lembro onde a gente tava. Cara, ele falou esse negócio, beleza. Cara, eu fiquei lendo a Bíblia e orando isso por 7 anos. Assim, não que eu li, não fiquei lendo, né? Não fazia leitura anual. Né? Eu li um pouco e tal, orava isso, aí ficava meio confuso, sem entender muito, aí parava. E fiquei nessa durante esse período todo. Cara, li boa parte da Bíblia, antes de converter. Isso me trouxe 2 coisas. Uma delas foi, eu continuei fazendo oração, mas não parecia que estava funcionando. Tá. Continuei sem entender muita coisa. Mas isso me gerou um outro problema, que era o meu contato com amigos meus que eram crentes. Porque isso me fez ver a incoerência de um monte de coisa. Então eu pensava assim, eu preciso de ajuda. Se eu encontrar, aí eu chamo eles, que eles também estão precisando. De ajuda. E quando eu tava ali com uns 18 para 19, eu lembro que já tava lendo o Novo Testamento e tal, e aí um negócio saltou pra mim, que foi o Sermão do Monte. Não sei se foi a primeira vez que eu li, ou se eu já tinha lido outras vezes, mas eu sei que em um momento aquilo ali saltou pra mim, só que lembro o seguinte, eu não tinha contato com igreja, eu não tinha instrução de outros crentes, então eu não tinha noção de nada. Quando eu li aquilo ali, como que eu entendi? Isso daqui é o jeito que Jesus falou pra viver. Se eu seguir isso daqui, eu não vou pro inferno. Ok. Aí o que eu fiz? Eu fui tentar seguir o Sermão do Monte. Consegui, né? Hoje eu tô aqui. Não. Cara, foi terrível, porque a minha impressão é que tinha coisa que eu nem fazia antes de errado e que quem me deu ideia foi Jesus. Entendi. Eu fiquei, cara... Depois, bem mais pra frente, eu fui entender que, assim, isso é a natureza do pecado. É a rebelião contra Deus. E quando ele joga a luz, né? É igual se você estivesse num quarto bagunçado, mas com a luz apagada. Exato. Você dá umas tropeçadas ali, mas não tá vendo nada, né? Quando vem luz, parece que piora, né? Sim, exato. Cara, o primeiro livro que eu li, depois da Bíblia, após minha conversão, foi O Peregrino, do John Bunyan. Tem uma imagem que ele usa que eu não consigo esquecer, que ele fala assim, ele vê 2 mulheres, uma é a lei e a outra é a graça. Aí ele fala que a lei é uma mulher que ela chega com uma vassoura num quarto que tá todo empoeirado, e ela começa a varrer. Só que o que acontece?
a poeira começa a levantar, fica impossível de ficar ali dentro. Aí ela fala que a graça, ela vem com água e ela começa a molhar o quarto e aquela poeira, e aí quando vem varrendo, aquela poeira se junta. Então, assim, eu tava nesse momento aí... Só com a vassoura. Só com a vassoura. Entendi. Só com a vassoura, só a lei. Então, eu me vi na seguinte situação. Eu tô tentando viver de uma forma que eu não vá pro inferno. Uhum. Eu encontrei as orientações bíblicas para isso. Eu tentei fazer e eu não consigo. E aí eu fiquei nisso. Não tinha nada. Não tinha ninguém para falar assim, não, ó, você precisa crer na graça. O Espírito Santo. Tal. Não tinha nada disso. Eu fiquei ali, eu fiquei de molho na condenação, marinando. Só na má notícia. Só absorvendo ali, né? E, cara, foi uma situação de desespero. Eu literalmente cheguei num ponto em que eu só não... É óbvio que tinham várias outras questões emocionais e da vida ali, mas o que eu pensava constantemente era acabar com tudo. Eu só não fazia isso porque eu sabia no que ia dar. Sim. Eu sabia qual que era o destino após isso. Então, eu fiquei travado. E isso ali, 19, 20. 19, 19, 20 já, esse período aí. Isso, tipo, primeiro semestre de 2006, isso aí. E, cara, eu fiquei nessa situação, sem saída, sem saber o que eu fazia e tal. E meio que nessa, sem solução, um dia eu acordei e eu não tenho explicação, assim, né? A não ser o próprio Espírito Santo, Deus agindo. Eu acordei um dia e me veio um pensamento, assim, eu preciso de Deus. E é uma coisa relativamente simples, mas que não estava me ocorrendo. Eu não estava pensando que eu precisava de Deus, eu estava pensando que eu precisava fazer as coisas certas. E eu fiquei com esse pensamento na minha cabeça, martelando. Então, na época, eu sempre saía à noite para andar de skate, ali na região da Tijuca, no Rio de Janeiro. Fui andar de skate, cheguei no lugar para andar de skate, não encontrei meus amigos, porque todo mundo tinha ido fumar maconha. E na época, assim, eu fiquei tão mal, cara, eu não conseguia... Aquelas práticas normais ali, bebida, droga e tal, eu não conseguia, porque eu não tinha paz na minha mente. E aí essas coisas me deixavam mais perturbado ainda. Cara, fiquei ali naquela... É um largo ali, chama Largo da Segunda-feira, no Rio de Janeiro. E eu fiquei sentado ali, tinha um cara lá, que era um mendigo, que era amigo nosso, né? Porque skatista e mendigo Às vezes eu tô vendo uns vídeos de skate em casa e aí a Elisa chega, pergunta assim, né? Esse aí é skatista ou é mendigo? Aí às vezes eu tenho que falar, espera um pouquinho que eu já vou descobrir. Deixa eu ver se vai acertar a manobra. Aí, cara... Comecei a conversar com o cara vira pra mim e começa a falar que ele tinha sido ministro de louvor da Assembleia de Deus. Ei. E eu fiquei, cara... Porque eu não era crente, mas eu era místico, né? Então eu fiquei assim, cara, esse cara não tá falando isso pra mim à toa. Saí dali, a galera não voltava e tal, eu falei, vou pra casa. Fui pra pegar o ônibus de volta, perdi o ônibus. Ele passou do outro lado da avenida, eu não conseguia atravessar e tal. Eu falei, acho que eu vou a pé mesmo. Cara, ouvi uma voz falando comigo. Assim, como se tivesse alguém do meu lado. Dizendo... Aí é a hora que você pensa, né? Deus falou e tal. Foi uma coisa... Chamou meu nome. Não, ele falou assim, entra nessa rua aqui. Foi só isso. Ele falou, entra nessa rua. Na hora eu pensei, pronto. Olha, ou é Deus, ou eu tô ficando doido. Né? O que era possível, porque talvez eu não tinha parado de fumar maconha em tempo hábil, de não produzir um prejuízo maior. Mas eu falei, cara, se for Deus é melhor eu seguir. Se eu estiver ficando doido, é daqui ladeira abaixo, não precisa não precisa se preocupar muito. Cara, entrei naquela rua e tal, fui até o final dela. Era uma rua escura, à noite, no Rio de Janeiro.
Então você precisa ter direção de Deus De pra... Deus. Cheguei no final da rua, cara, vem alguém do outro lado da rua correndo na minha direção. Pensei, pronto, Acabou. vou ser assaltado. Não tinha nada também. Perdi meu skate. Aí, era o que ia acontecer. Cara, quando eu vi, era um amigo meu, começou a falar comigo e tal. Aí, do nada, começou a me falar que ele tinha voltado pra Jesus, que ele tava numa igreja, tudo mais. Aí, e assim, ele falando com todo cuidado, né? Porque, pô, ele tava querendo me evangelizar, mas Sim. ele não queria me Sim, assustar, vazio, né? né? Aí, e na minha cabeça, eu só pensando assim, pronto, cara, é pra essa igreja aí que eu tenho que ir, é Deus, e agora eu vou virar crente. E aí, o que é doido? São alguns fatores. Um esse amigo meu, na hora que eu ouvi uma voz falando comigo, ele tava numa reunião de oração ali perto. E na reunião de oração, ele pediu oração por mim. Ele falou assim, tem um amigo meu, eu acho que ele tem abertura pra ouvir o evangelho, e eu queria que a gente orasse por ele. E outra coisa foi o meu amigo que falou pra eu pedir pra que Deus me desse revelação. É mesmo. E é o Felipe, lá do CPP. É o Felipe. É o Felipe. Cara. A gente se conhece, sei lá, a gente se conheceu na 5ª série. Na 5ª série literal, não naquela da internet. Mas assim, cara, foi muito doido, porque aí eu lembro, assim, isso foi dia 7 de agosto de 2006. No dia 13, porque isso foi uma segunda-feira, no dia 13, que foi um domingo, eu fui no culto, numa reunião. Era uma reunião na casa, né? Reunido num apartamento ali na Tijuca e tal, de uma irmã. Cheguei lá, tinha uma galera ali, sentada em roda. Tinha um cara tocando violão, que tinha um cabelo divididinho, né, ao meio, que você conhece. Porque na época ele tinha cabelo, né? Que era o Fábio Bravo. Era ele, dava? E assim, Na cara, primeira reunião que você foi, primeira tava o Fábio reunião. Bravo tocando violão. Sim. Cara, aí fui e tal, tava o Fábio, tava a mãe dele, tava uma galera, assim, e todo mundo compartilhando, igreja caseira, né? Compartilhando e tal. Aí perguntaram pra mim se eu queria falar alguma coisa. Cara, eu despejei tudo, falei tudo que tinha acontecido. O pessoal ficou sem reação. Ficou meio que assim, tá, o que faz agora? Porque eu fui na reunião e aí eu me evangelizei na frente deles. Aí eles ficaram... E aí, tal, até rolou uma brincadeira lá que tem uma irmã que queria me batizar com um copo d'água. Ela quase pegou assim e jogou em mim. Mas, cara, oraram por mim e tal. E nesse momento aí, acho que foi a primeira vez, assim, eu tinha tido a experiência de ouvir essa voz, mas nessa hora que oraram por mim foi a primeira experiência que eu tive com a presença de Deus. Ok. Assim, dentro de mim. Um negócio que... Cara, comecei a chorar e não é comum, né? É que pra crente vira um negócio normal, né? A pessoa chorar na frente dos outros. Pra mim, eu fiquei assim, com vergonha. Tô chorando aqui no meio de um monte de gente que eu não conheço. E, cara, foi isso. Foi a hora que eu desde então, continuei caminhando ali. E quando você diria que você ouviu, porque aí até ou se isso aconteceu antes disso, né? Uhum. Que você ouviu o evangelho. Cara, Quando que você diria que foi essa época? Porque algumas vezes acontece desse Jesus nos pegar, Jesus nos escolher, nos tocar e nos levar ao arrependimento, mas depois de um tempo, né, você ouve sistematicamente, sim, o evangelho e fala, entendi. Porque nessa hora, assim, por mais que do ponto de vista relacional, Isso. eu tinha sido alcançado. Mas ainda tinha muita coisa confusa na minha cabeça. Tinha muito ainda aquele legalismo de fábrica, né? De fábrica. Ele já vem, as configurações. É igual você falou, vou seguir isso aqui e vou pro céu. Tipo assim, é de fábrica, ninguém te falou, né? Então, cara, eu tive muito conflito com isso, principalmente os primeiros meses ali após a conversão. Então,
tinha muita essa oscilação de, cara, vou orar, vou ler a Bíblia, vou evangelizar, vou fazer isso. E aí é uma figura que eu tenho usado muito, que é aquela ideia do cara, é o equilibrista, né? No circo ali, aí o cara tem aquela vareta, tem o pratinho, aí ele gira um, aí gira outro, só que chega uma hora que você não consegue dar conta de tudo. E aí cai os pratos, se espatifam no chão e você sente assim, cara, tem que começar tudo do zero. Então eu fiquei muito em crise com esse ponto, principalmente esses primeiros meses aí. Eu diria, eu não saberia te dizer assim qual que foi o momento exato, porque eu acho que é quase que assim um quebra-cabeça que foi se formando. Mas eu comecei a ter acesso a coisas, cara, livros, pregação, tal. Quando foi no início do ano seguinte, né, em 2007, eu comecei a fazer uma escola que quem organizava era o Michel, o Mike Duque. Que foi onde eu conheci ele. E aí nessa escola ia uma galera de Montemor pra dar aula, tal. Foi lá que eu conheci o Ângelo também. Então, naquele ambiente ali, que tinha mais essa questão do estudo, da palavra e tal, eu fui começando a ter algumas peças desse quebra-cabeça. Mas eu acho que a coisa mais marcante, assim, pra mim, isso ali, foi nesse ano mesmo, 2007 mais ou menos, foi quando, cara, eu comecei a ter acesso a livros e autores e a pregações. Foi bem aquela época que a galera começou a publicar uns cortes do John Piper. Sim. Isso aí foi muito importante pra mim. Cara, esse negócio aí foi revolucionário. Eu lembro que, cara, eu conheci o Ângelo, aí a gente trocava ideia de vez em quando. Um dia eu conversando com o Ângelo no MSN. Opa, já nos dá um contexto aí. Né? No MSN. Se você não conhece o MSN, é que você não tem dores na lombar. Você não tá aqui virando com a seu ciático. Então, assim, cara, a gente conversando ali na internet e tal, essa época a gente entrava e saía da internet, né? Não era a mesma dinâmica que a gente tem hoje, que a gente tá o tempo todo, Exato, de alguma forma, ligado a ela. Tô conectando. Cara, ele mandou um link de uma pregação, de um trecho de uma pregação do Piper no YouTube, né? Primórdios do YouTube, né? Que eu acho que tinha um momento que nem dava pra postar alguma coisa de 1 hora, né? Não, então, a maioria das coisas eram bem curtinhas. E aí era aquela que é assim, o evangelho em 6 minutos. E, cara, eu ouvi aquilo ali, e aí o Piper falando sobre, acho que o contexto, ele tava falando de quando ele teve câncer. E depois, quando eu ouvi a mensagem toda, ele tá pegando algo do Martin Lloyd Jones ali. E eu lembro que ele fala assim, né? Ele fala, você nunca... Cara, ele repete umas 10 vezes a palavra nunca. Fala, você nunca diminui ou cresce além da necessidade de pregar o evangelho pra si mesmo. Ok. Esse negócio, cara, assim, plantou uma semente ali na minha cabeça, porque eu me questionei assim, tá, mas o que é esse evangelho? O que eu tenho que pregar pra mim? E aí uma coisa que me ajudou muito na época, né, importante pros jovens, né, mas pros velhos também. Cara, eu já tinha tido uma jornada de aprender inglês. Então eu já tinha, assim, desenrolava bem, entendia, já tinha lido livro, tal. O que eu fui? Fui atrás do Piper. Descobri o site, o Desiring God. Desiring God, nossa. Cara, era... Tanto que a porta de entrada aí pra nós foi o Voltemos ao Evangelho, né? Sim. Eles fizeram, iam traduzindo, iam fazendo tudo aqui. Exato, era fantástico, né? E, cara, acabou que assim, na época... E a dica realmente é essa, estude inglês. Nossa, Se você puder fazer algo, estude inglês, porque seu horizonte vai abrir num nível... Porque, por exemplo, um dia eu tava ouvindo uma pregação de um teólogo indiano. É porque, logicamente, eu não falo indiano, mas ele fala inglês. Exato. E todo mundo fala inglês. Então,
Estude, Gleison. É importante demais. E assim... E esse episódio tá trazendo aqui pela Sene. E se você quer fazer aula, pode... Tem mas, um QR assim... Code agora. Mas, cara, na época, eu nem fui tanto no Voltemos ao Evangelho. Entendi. Porque eu acho que o Piper meio que alguma coisa me chamou a atenção. Então eu fui no site. Começou. Cara, comecei. Achei muita coisa no YouTube dele. Pra mim tal. foi aquele Faça Guerra, Make War. Sim, que os caras fizeram de lettering. Sim. Cara, nossa, tinha vários desses, né? Tinha vários desses. Sermon Jam. Sermon Jam, exato. Tinha também bom. o John Piper's Bad, com a música do Michael Jackson. É mesmo? Cara, esse daí é maravilhoso. Esse eu não conheço, acho que eu tenho Ele que olhar. manda assim no sermão: John Piper's Bad. Aí os caras mandam. Aí assim, cara, entrei no site, comecei. Aí baixava a mensagem, botava na época no MP3 player, ficava ouvindo. Cara, nessa época o negócio abriu assim pra mim. Entendi. Eu comecei a perceber, cara, eu não entendo o evangelho. Eu não conheço. Eu tô vivendo o tempo todo nessa tensão, nessa condenação iminente, nessa coisa de o tempo todo pensando assim, cara. E é uma coisa que acontece principalmente quando você é mais novo e tal, você vai perdendo os amigos, né? Os amigos que estão ali, tal, na igreja, junto, estamos orando junto, estamos confessando os pecados, estamos evangelizando. Daqui a pouco, aí você vê um assim, o cara começou a namorar e tal, já deu uma... Ficou pelo caminho. Ficou. Cara, aquilo ali pra mim, eu via como... Era como se fosse assim, é um tsunami que tá vindo. Eu sou o próximo. Não tem pra onde fugir. Eu sou doido, o próximo. tinha umas conversas com a Val, assim, né? E com outros também, tipo assim, porque não fechava essa conta eu vim de um contexto de Assembleia de Deus, né? Então, na igreja pentecostal, sempre vai flertar mais com o legalismo e tal. E aí, não fechava essa conta de tipo assim, se Jesus voltar hoje, lascou. Não sei. Aí não, hoje se ele voltar, beleza, tô de boa. Agora, se ele voltar nesse horário do dia aqui, aí lascou. Agora, não, se ele voltar aqui. Entendeu? Não fechava a conta porque eu falava assim: ser salvo é sorte. É quase, assim, dá essa impressão, né? Depende da data. E eu lembro de ter umas conversas, assim, porque na época a minha conversão aconteceu simultaneamente à conversão de vários outros amigos. Só que em contextos diferentes. Galera que a gente conhecia do skate e tal, então, cara, eu converti numa igreja caseira. Aí uns outros amigos numa igreja bem pentecostal, daquela assim, pentecostal de bairro do Rio de Janeiro, que o cara vai de bike eterno pro culto. 40 graus. Assim. E aí o outro, cara, eu lembro de um amigo nosso ali, que a gente conhecia do skate, que o cara, ele entrou correndo numa Universal. Chamou o pastor e falou assim: pastor, ora aqui porque eu tô cheio de demônio. Cara. Aí uma vez assim, né, trocando ideia com um amigo desse, ele solta assim: não, porque, cara, eu não sou salvo. Eu estou salvo. Se eu pecar, eu perco minha salvação. E aí entrou exatamente esse ponto. E foi bem na época, assim, depois de eu começar a ter contato com esses conteúdos. E aí a gente discutindo, então tinha um pouco de conteúdo, mas não tinha maturidade, né? Então a discussão não adiantou de absolutamente nada. Mas a questão é que, assim, tinha esse conflito constante e eu vivia nessa tensão. Porque, cara, eu sabia que, em termos do material humano, cara, tem gente muito melhor do que eu que tá se perdendo. Entendeu? Tem gente que tem muito mais estrutura de vida, de família, de criação, Então, assim, Você vivia nesse medo iminente, assim, tipo, cara... O tempo todo. O tempo todo. Agora, é interessante porque aí mesmo depois de você compreender, não, beleza, salvação, né? Mas, de fato, se você não aprende isso, e aí eu queria fazer essa pergunta, né? Como que faz pra pregar o evangelho pra si mesmo, né? Sim. Porque se a gente não entra nessa realidade,
Eu gosto de um exemplo assim, é como se o Davi errasse, e aí sempre fica essa pergunta, deixei de ser seu filho? Deixei de ser seu filho? Uhum. Não, você não deixou de ser meu filho. Mas, de fato, você tá perdendo de viver uma vida abundante que há Exato. disponível emocionalmente e em vários aspectos. Você não tá acessando. Então, a Sim, pergunta não é sim. deixei de ser seu filho, é tô vivendo como filho. Exato. Né? Então, como que faz para pregar o evangelho para si mesmo? O que você tem refletido sobre isso? Cara, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter em mente e é o que eu tenho trabalhado sempre quando eu tô pensando, conversando, pregando, ensinando sobre esse Conselhando, né? tema, é sempre assim. Cara, o cristão não cresce superando o evangelho. Tá. Não Ele é cresce matéria se aprofundando nele. Então não é matéria inicial. Não. Não é só a porta de entrada. O Keller que fala isso, né? O Tim Keller fala que o evangelho não é o ABC. Ele é o A a Z. Uau. Então é tudo. Aquilo ali é... Então se você não compreender que é a partir do evangelho que eu experimento essa vida, você vai ficar tentando conquistar algo que Deus deu pra você de graça. Tá. E aí essa dinâmica vai atrapalhar o todo da nossa vida cristã, porque eu não deveria estar buscando fazer algo para ser aceito. Eu deveria entender que eu sou aceito e a partir disso experimentar algo. Então eu acho que esse é o ponto principal. Você não vai desfrutar de um relacionamento com liberdade se você tá o tempo todo acreditando que a outra pessoa tá contra você. Você nunca é confortável num ambiente. Você sabe que assim, a pessoa tem um negócio contra mim. Isso é terrível. Você vai ficar assim, cara, como é que eu fico assim, né? Poxa, tá estranho aqui. Então, mas como que a gente faz para poder chegar nessa conclusão? Você se volta para a verdade. E você combate a mentira com a verdade. Só que como que você vai combater essa mentira? Que aí entra na questão prática. É algo que é o que o Piper estava argumentando nesse vídeo, citando o Lloyd Jones. Se eu não me engano, ele está pegando algo daqueles sermões do Lloyd Jones sobre depressão espiritual. Tá. Que ele está falando sobre salmos e tal. E aí o Lloyd Jones vai falar o seguinte, que se você não pode apenas ouvir a si mesmo. Você precisa falar consigo mesmo. Opa. Então, Qual a diferença? a maioria das pessoas tem uma postura passiva diante dos seus próprios pensamentos. Então, eu penso assim, vamos dizer, eu faço uma coisa errada. Eu olho para o que eu fiz de errado e aí eu já entro automaticamente numa postura de autoacusação. Ó, tá vendo? Ó, você não faz nada direito. Ó, você não consegue. Ó, aquele negócio lá você não vai conseguir. Ó, tá vendo? Deus não vai aprovar você, Deus não vai amar você vivendo desse jeito. Então, é uma postura constante que é diferente, por exemplo, da postura que a gente tem quando a gente lida com outros. Você Engraçado, nunca... né? Dificilmente então, vai chegar pra alguém e falar assim, Sim. já era. A pessoa vendo? chega Você assim e mesmo, fala assim, cara... desgraçado eu mesmo. eu queria confessar, cara, porque eu pequei, eu vacilei nisso daqui e tal. Cara, dificilmente você vai chegar pra pessoa e falar assim, cara, então acho que você não merece... Presta pra mais nada, você não presta. Eu acho que Deus deve estar rejeitando você, cara. A gente não faz isso com os outros, mas a gente faz isso com a gente mesmo. Até aquele no livro lá do Jordan Peterson, né, no 12 Regras pra Vida, ele fala assim, né? Ele fala pra você lidar consigo mesmo como se você fosse uma pessoa sobre a qual você tem responsabilidade. É a mesma dinâmica psicológica, assim, de entender. Calma aí, cara, eu falaria isso pra outra pessoa? Mas então por que eu tô falando isso pra mim mesmo? Mas a questão é que eu não tô falando isso ativamente. Entendi. É quase que não há uma consciência do que você tá fazendo ali. Exato, eu tô absorvendo passivamente pensamentos que vêm à minha mente. E a questão é que a nossa mente, as nossas emoções, os nossos afetos, tudo a nosso respeito foi afetado pelo pecado. Ok. Então isso quer dizer que assim, eu não posso confiar
cegamente nos meus impulsos, nos meus desejos, e geralmente os cristãos entendem isso. A pessoa não assim, qualquer vontade que eu tiver, a pessoa não corresponde diretamente àquilo. Mas em relação à razão e aos pensamentos, a gente tem uma passividade que não tem em outras áreas. Então, por isso que o Lloyd Jones está argumentando isso. Assim, você não pode apenas se ouvir. Você precisa falar. Você precisa pesar, avaliar, filtrar, entender assim, opa, calma aí. Isso daqui não tá certo, não. Assim, cometi um erro. Cara, ou então alguma coisa deu errado na minha vida. Cara, Deus deve estar... Deus não me ama mais. Deus não deve estar... Porque tem um outro lado também, né? Às vezes a pessoa acontece alguma coisa boa, ela fala assim, cara, Deus me ama muito. Aí sempre quando eu ouço isso, eu falo assim, então quer dizer que se aconteceu alguma coisa ruim, então Deus não te ama. Hoje não tá um dia legal no nosso relacionamento. Então, cara, você abraçar passivamente os pensamentos que vão surgindo vai gerar uma postura, uma mentalidade, uma experiência que não é condizente, às vezes, com a sua teologia. Então, assim, mentalmente você é ortodoxo, mas a sua experiência interior... É legalista. É legalista. Uau. Você não experimenta o evangelho de maneira funcional. E aí que entra, inclusive, os paradigmas bíblicos, né? Que é um dos lugares que mais vai aparecer isso é nos Salmos. O salmista falando, minha alma... É muito doido isso, né? Porque é difícil até de a gente categorizar, né? Sim. Porque não tá falando com o outro, ele não tá pregando, vamos dizer assim, pra alguém, mas ele não tá orando. Ele não tá orando, ele tá falando com ele mesmo. Exato. Ele tá falando com ele mesmo. E aí você vai ver... minha alma. Aquieta. Ó, espere em Deus. Espere em Deus. Esses dias eu preguei sobre o Salmo 62 e aí, cara, tem uma progressão ali que é bem legal, assim, porque ele fala nos primeiros versículos, ele diz assim, que Deus é a rocha, Deus é minha rocha, minha salvação. Aí ele fala, não serei muito abalado. Uns versículos depois, ele muda. Ele fala com a alma dele e ele fala assim depois, não serei jamais abalado. Então tem uma intensificação. Bom. Mas essa intensificação veio de onde? Ela veio desse confronto interior, sua alma, das mentiras que a minha alma tende a abraçar. Então por isso que o argumento do Lloyd Jones, baseado em Salmos, cara, não abraça passivamente, não apenas ouve, fala, prega, assim, ativamente aplica a verdade à sua própria alma. Cara, isso é interessante, né? Então, aquele exercício, né, que nos ensinaram, né? Por exemplo, vai orar, coloca uma cadeira, né? E era um exercício no sentido de, será que você consegue fazer algo físico só pra você discernir que você tá falando com alguém, né? Então, Sim. era quase isso, né? Tipo assim, coloca uma cadeira e senta você, né? Exato. E se ouve falando, cara, pequei e tal, o que você falaria? Como você aconselha aconselharia pessoa? essa outra pessoa? E isso é tão importante que a gente está conversando aqui, porque esses tempos atrás eu comecei a meditar mais sobre, né, o mandamento, né, os líderes religiosos com frequência perguntavam como é que faz, como você resume a lei e os profetas, perguntavam para Jesus, né? Em Mateus 22 ele fala, ó, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. E é interessante que a gente só olha para 2 amores, mas há 3 ali, né? Ama o Senhor e ama o teu próximo como a você. E tanto que é o segundo amor, na verdade, esse amor por você, porque ele tá dizendo, você vai amar o outro à medida que você aprendeu a se amar, que é a medida que você aprendeu a amar o Senhor. Exato. E a gente ignora esse ame a você. E eu comecei a perceber isso, assim, a forma que as pessoas tratam a outra, geralmente é a forma que elas se tratam. Sim. Né? Então, as pessoas são muito exigentes com os outros. Geralmente, elas são profundamente exigentes com elas. E aí a gente fica muito, como igreja, querendo mudar a relação com o outro. E a gente é meio sem ferramentas para mudar essa relação comigo, né? Exato. Vira uma questão de controle do comportamento, né? Isso. Assim, você tá lidando com o seguinte, ó,
o que você tá fazendo tá atrapalhando. Uhum. Então você precisa mudar. Mas aí você não tá tratando a raiz do problema. Você não tá lidando com, assim, mas de onde que tá vindo isso daí? E aí é o que Jesus falou pro cara que recebeu ele, né? Ó, os caras criticando a mulher que tava lá aos pés de Jesus, e ó, se ele soubesse quem que é essa mulher, se ele fosse profeta, ele ia saber e tal. Aí ele fala, ó, você me recebeu na sua casa, você não ofereceu para que meus pés fossem lavados, ela tá lavando eles com as lágrimas. Lágrimas. Você não me cumprimentou com um beijo, ela tá beijando os meus pés. E aí ele fala, por quê? Porque quem foi perdoado pouco, ama pouco. Mas quem foi muito perdoado, ama muito. E é óbvio que Jesus não estava dizendo que o cara tinha pouca coisa para ser perdoada. Mas ele estava falando da consciência dele. O quanto que você está consciente do quão pecador você é. Só que para ter essa consciência de uma forma saudável, a gente precisa olhar para isso em conjunto com o evangelho. Porque se eu só olhar para o quanto que eu tenho de coisa ruim, acabou a minha vida. Assim, eu não tenho... desespero, né? É o desespero. É o que eu experimentei, assim. Você fica assim, cara, eu não sei para onde que vai daqui. Agora, existe essa dinâmica em que quanto mais você vê, cara, a santidade, a justiça, a perfeição de Deus, o padrão moral dele, e a distância entre o meu pecado, a minha inabilidade, a minha fraqueza... Cara, quanto maior é essa distância entre esses dois, maior é o espaço no meio para que haja revelação do evangelho. Para que haja revelação da cruz. E aí, se eu tenho essa revelação de verdade, eu não vou ter só sobre mim mesmo. Eu vou estender isso pro outro. Eu vou estender, porque eu não tenho como... Eu não tenho como olhar para o meu pecado e olhar para o amor de Deus e logo em seguida olhar para o pecado do outro e desconsiderar o amor de Deus. Provavelmente, se eu tô olhando só para o pecado do outro, das duas uma. Ou eu tô sendo um fariseu, que significa o seguinte: eu abandonei, vamos dizer, né, o jogo tem as suas regras. Eu abandonei o jogo de Deus, eu criei o meu. Exato, porque eu nunca entendia aquele texto que fala assim, por exemplo, final da oração do Pai Nosso. Se vocês não perdoarem um ao outro, se você não perdoar de coração seu irmão, o pai não vai te perdoar. Sim. Aí eu ficava assim, peraí, mas aí você tá colocando, parecia meritocrata. Sim, faz, eu te perdoo e tal. Mas aí eu entendi, principalmente na parábola do rei que chama o servo e ele tá devendo um monte, aí ele sai e alguém deve pouquinho pra ele quer colocar o cara na prisão e tal. Eu entendi isso, exatamente isso que você tá falando. É como se Deus falasse assim, ó, eu quero te pôr no jogo da graça. Mas você não pode jogar o jogo da graça comigo e jogar o jogo da justiça e do mérito com o seu próximo. Exato. Ou nós vamos jogar o jogo da graça, Sim. ou então você é transferido pro jogo do mérito. E no geral, se a gente tá jogando o jogo do mérito em relação ao outro, a gente acha que tá jogando ele com Deus. E a gente acha que tá tudo bem. Por quê? Porque eu criei um conjunto, não é a lei de Deus que eu tô encarando. Eu criei um outro conjunto de leis que eu uso para me avaliar e para expressar minha justiça própria. Entendi. Que era o que acontecia com os fariseus, os religiosos. Eles rejeitavam o mandamento de Deus por causa da tradição deles. A tradição era o quê? Era exatamente isso, ó. Você tem aqui o nosso conjunto de regras. Criou nossas regras. E aqui dentro, cara, eu tô ganhando tudo. É fácil. Eu tô voando. Mas esse jogo não é válido. Isso aí não tem a ver com o padrão correto, né? Então, a questão é... Já viu uns vídeos que o cara começou a fazer?
Mas eu gosto desse humor meio nonsense, assim, né? Que ele fazia, assim, um vídeo assim, eu sou o melhor cara do mundo. Aí ele criava um negócio, tipo assim, em pegar uma laranja com a mão esquerda caindo num balde preto. E não sei. Aí, ele era o melhor do mundo. É bem isso aí, É isso, né? A gente criou o nosso jogo do que a gente sabe fazer, né? Cara, isso aqui é... Eu lembro de um... Tinha um vizinho nosso, eram 2 irmãos, ele era o mais novo. E ele era muito competitivo, assim, e tal. Aquele cara que o tempo todo tá querendo ganhar e tudo mais. E aí eu lembro que toda vez que ele perdia qualquer coisa, se era no futebol e tal, ele falava assim, não foi você que ganhou de mim, eu que perdi. Olha só. Ele queria dizer assim, não, eu que não desempenhei tão bem quanto eu poderia. E aí isso fez perder. Mas não quer dizer que você é bom, não. Então, no fim, assim, qual que é a estrutura principal? Orgulho. Orgulho. Essa tentativa de se auto-justificar. Por quê? Porque se a gente tenta adotar os padrões de Deus dentro desse conjunto de percepção sobre a realidade, cara, a gente vai ficar muito mal. Você fica sem esperança nenhuma. Então o cara precisa criar algum mecanismo. E é exatamente aí que entra o ponto de, cara, pregar o evangelho para si precisa estar dentro dos conjuntos das regras de Deus. Você tem que estar dentro da estrutura de visão da realidade dele. Então você precisa entender que você é pecador, que você é mal, que você, cara, não tem esperança de salvar a si mesmo. Porque se eu tô depositando um pouquinho de expectativa na minha capacidade pessoal, é aquilo ali que vai me fazer, que vai me derrubar. Agora, se eu entendo isso, e para eu entender isso daqui, eu preciso ter contato com a lei de Deus. Eu preciso deixar o meu coração ser confrontado por isso. Só que ao deixar meu coração ser confrontado pela lei de Deus, o que eu vou? Eu vou precisar me agarrar à graça dele. E aí, quando eu me agarro a essa graça, aí eu tenho mecanismo para combater esses pensamentos do legalismo da minha própria mente, do meu próprio coração. Porque, cara, você quer ver como que você pensa de fato sobre as coisas? Qual que é o que tá no centro do seu coração? Foi um exemplo que eu dei hoje lá dando aula. Eu falei, cara, você pode ser super ortodoxo em relação à doutrina. Você crê em tudo certinho, você lê os livros certos e tal. Quando alguém confronta você, quando alguém fala que você tá errado, qual que é a reação interior do nosso coração? Qual que é o ímpeto? Pode ser até que eu seguro. Eu dou uma segurada e falo assim, pô, vai ficar feio se eu falar isso aqui, mas interiormente eu fico revoltado. Eu me sinto perturbado com a possibilidade de errar em alguma coisa. Cara, então tem alguma coisa que você não metabolizou direito. Você pode até saber o evangelho, mas você não tá vivendo a partir dele. Muito louco, né? Uma outra coisa que eu vejo assim, que é sintomática, né? É também a competição, né? Sim, a gente citou aqui, né, do seu vizinho e tal. É também a competição. Porque se você pensar assim, ó, qualquer resquício no nosso coração de eu sou melhor que fulano, ou às vezes a gente não verbaliza isso, mas fulano é inferior. Por quê? Por quê? Com base no quê? Sim. E aí a gente vai achar esses nossos ídolos, né? Porque ele não estudou tanto teologia como eu. Porque ele não tem tantos dons espirituais. Porque aquela igreja é fria. Porque aquele não sei o quê. E aí a gente vê que todas as nossas métricas... E aí, de novo, né? Geralmente a métrica é em algo que eu sou bom no jogo, né? Sim. Pra falar que fulano é inferior, eu não vou né? avaliar no que eu sou ruim, exato, né? Então, assim, essa competição no nosso coração, porque... E aí eu acho que aí é o ponto que nosso coração fica querendo... Nosso coração contaminado pelo pecado fica querendo rejeitar a graça e rejeitar o evangelho. Porque quando você entra no status de filhos, acabou a competição, né? Exato. O ápice da parada é filho e filho foi de graça, não tem como quem é mais filho, quem é menos filho, não tem mais como a gente jogar, né? Sim.
E um problema é que o Haroldo sempre falava muito sobre os gatos, né? Ele falava dos gato de energia. Que é como se fosse assim, você tem a usina elétrica, ela tá produzindo energia o suficiente, só que aí quando chega na casa, a energia tá fraca. Ok. E o que acontece é que, assim, existem gatos que estão puxando, estão roubando essa energia para algum outro lugar. Ok. E aí, o que a gente acaba experimentando? Tem gatos no nosso entendimento do evangelho. A gente acrescenta coisas. Existem evangelhos concorrentes. Então você tem o evangelho da liberdade. Você tem o evangelho que vai dizer para você o seguinte: olha, a única possibilidade de você encontrar satisfação, alegria, significado é se você for livre para fazer o que você quiser. Então qualquer coisa que vai competir com isso, eu tento eliminar. Mas aí você não tem um evangelho que é suficiente para te suprir, mesmo quando você não tem o que você queria. Mas tem a performance. Tem a ideia de que... E aí, como que a gente faz para ter uma métrica pessoal, né? Cara, tem hora que eu vou falhar. Como que fica o meu coração? Ok. Como que eu me comporto quando eu não correspondo à expectativa que eu mesmo criei? Não falhei no meu devocional, falhei na minha leitura bíblica, falhei na minha performance no ministério. Assim, eu consigo olhar para isso e não deixar esse negócio afetar a minha compreensão da minha identidade. Eu consigo ficar tranquilo sabendo assim, cara, eu sou amado por Deus, eu tenho paz nele. Ou isso me deixa profundamente perturbado, eu fico tentando encontrar uma justificativa, alguma coisa, jogar a culpa para alguém. Por quê? Porque aquilo ali tá sendo minha salvação, né? Aquilo é, assim, funcionalmente, um ídolo. É um ídolo. Eu posso até chamar de evangelho, mas na verdade é algo que tá ocupando o lugar do verdadeiro evangelho. É esse gato que tá puxando a energia. E aí quando eu me sinto assim, cara, não tô... Eu me sinto travado, eu me sinto frustrado, eu sinto que parece que assim, eu não tô crescendo no conhecimento de Deus. Cara, às vezes é porque você tá tentando seguir por um caminho que não é o caminho que ele delineou. É engraçado porque, por exemplo, a gente observa isso no livro de Jó, né? Sim. Que o Jó, ele tá tomado em um momento ali de justiça própria, né? Ele tá claramente falando, não, nunca fiz nada. Não, minha vida era perfeita. Não, entendeu? Sim. E aí Deus tem que chegar no final e falar, cara, assim, onde é que você... Cara, se eu pudesse ir até o tribunal, eu ia me defender. Então, mas não tem onde que eu vou recorrer? Exato. Não tem reclame aqui pra muito Deus? bom, e é muito bom assim, essa pré-lançamento de Jesus, né? Sim. Se ao menos tivesse alguém que pudesse mediar. É muito bom, né? É muito bom, né? Eles deixaram um gancho ali. Deixaram um gancho ali. Mas, cara, é muito doido. O Jó é um livro, no mínimo, intrigante, né? Intrigante. Porque é um livro que você lê um monte de coisa, um monte de gente, e tá todo mundo errado. Exato. Tá todo mundo errado. Assim, pelo menos em parte, Exato. porque... E eu acho que isso é legal para pensar até na própria experiência humana, que não é uma questão de estar tudo errado, mas é uma questão de estarem todos errados. Em algum nível, em alguma parte. Muito bom. Então, o Jó tá falando assim, não, mas eu não fiz nada e tal, não sei o quê. Tá, mas aí o argumento de Deus então, mas onde é que você tava? Quando eu tava estabelecendo os fundamentos da terra. Onde é que você tava quando eu tava ordenando isso, isso e isso? Que basicamente Jó, baixa tua bola. Baixa a bola, cara. Baixa a bola. Agora, ao mesmo tempo, os amigos dele estão falando assim, não, se você tá sofrendo, é que você cometeu algum pecado e isso daí é punição pro seu pecado. E também não.
também não. Aí depois Deus dá a bronca em Jó e depois fala assim, ó, ele que tem que orar por vocês. Então não sobra ninguém. Não sobra ninguém. Tanto Todo que é um mundo... livro que não dá pra pregar nenhum versículo isolado. Cara, é Pensa super em perigoso. gente que errou música, errou pregação, Não, pegando versículo tem isolado. coisa demais ali que assim, o pessoal pega, né? Não, tá na Bíblia. Aonde, Jó? Muito bom. Cara, muito bom. Quero meditar ainda mais sobre isso, assim. Eu tenho pensado... Eu tenho feito alguns combinados comigo mesmo, assim, algumas questões. Por exemplo, todas as vezes que eu tô muito cansado, né? Ou percebo que tô enfermo ali, eu não me permito fazer diagnósticos, né? Então, por exemplo, eu cheguei de viagem e tal, agora nós estamos no Japão, né? Então, fuso virado, não sei o quê, aí cheguei, tinha atividade na igreja, aí você vai, aí você volta assim, nossa, foi muito ruim minha pregação hoje. Aí eu paro nesse exercício do Salmo, né? Não, Douglas, você não tem... Hoje não dá pra fazer. Pode ser que tenha sido muito ruim, pode ser. Mas hoje não dá pra fazer esse diagnóstico. Então, amanhã quando você acordar, tal, você pode pensar de novo sobre isso. Você pode pegar lá o vídeo e assistir de novo. Você pode perguntar pra outras pessoas. Porque você não tem condições de fazer esse diagnóstico. Eu nem uso essa métrica. Eu acho que eu não tenho nunca. Cara, a minha tendência é sempre achar tudo que eu faço muito ruim. Interessante. Então, e eu sei que tem questões, assim, né? Questões, Cara, contexto de vida, criação, softwares experiências... que foram instalados em nós, né? Assim, tá ali, né? E aí você precisa aprender... Tá, engraçado, que aí que eu vou administrar, o meu né? é o inverso. Eu tenho a tendência sempre a achar tudo muito bom, mas não é num sentido de eu sou bom, é no sentido de não, tá bom, eu não preciso ficar mexendo nisso aí não. Sim. É no sentido mais de tipo, não, tá bom, vai, não, vamos seguir a vida aqui, tá bom. Sim, tá, não, tá bom. mais desencanado, assim. Agora, eu tive que aprender o seguinte, cara, eu não posso medir o que eu deveria ou não fazer pela minha percepção. Eu preciso medir baseado no como isso está afetando os outros. Então eu não uso as minhas métricas para decidir assim, e aí, foi bom, não foi bom e tal. Eu preciso perguntar para outro, e aí? Como que foi? Tem alguma coisa e tal? E aí, nessa hora, o casamento ajuda bastante, né? Porque a Elisa sempre vai falar pra mim, assim, não, foi muito bom. Às vezes eu tô achando que foi terrível. E eu sei que ela é sincera, então eu tô me sentindo muito mal e tal, tô frustrado. Ela falou, não, foi muito bom e tal. Nossa, eu fui edificada. Aí eu descanso nisso. Eu falei assim, não vou ficar estressando. Mas tem vezes que ela vai falar, teve isso. E como é orgulho da nossa parte, né? Às vezes, várias pessoas falarem pra você que foi bom e você continuar falando que foi ruim. Então, querendo dizer assim, ninguém sabe. Exato. E os meus sentimentos. Então. É um endeusar da nossa opinião. Exato, né? E eu queria encerrar te fazer uma pergunta. A gente, você citou aqui algo que você aprendeu com o Haroldo, né? E você teve essa oportunidade de estar próximo, assim, né? Tanto ali com o CPP, com tudo, com a família, né? E o Haroldo partiu mês passado, né? E eu queria te fazer essa pergunta. Qual foi algo que te marcou, assim, desse tempo discipulado / ensino do nosso irmão Harold? Foi muita coisa, né? Então, mas se você pudesse destacar algo assim pra você. Eu acho que assim, além da participação do Haroldo em várias coisas da minha vida, porque, cara, o Haroldo que me ordenou pro ministério, o Haroldo que fez meu casamento. É mesmo? Então tem muita coisa, assim, né? E por exemplo, o Haroldo o Haroldo não só fez tudo isso, o Haroldo que ordenou o pai do Fábio. Foi, né? Que foi quem me batizou. Então, de tabela, assim, ele tava ali. Tava ali já tava envolvido. E até a própria questão do meu casamento, assim, né? O meu casamento com a Elisa, em grande parte, foi porque o Haroldo que me convidou, eu era aluno do curso, ele me convidou para ir para uma viagem para Moçambique, que na viagem lá para África foi quando fomos eu, a Elisa e a Suzana, né, a filha dele. E assim,
foi no contexto da viagem que eu e a Elisa, a gente teve mais tempo de conversar, de aproximar e tal. Que legal. E assim, dessa conexão ali de amizade, de estar ali pregando junto, foi que nasceu o nosso relacionamento. Então, cara, tem a presença dele em várias coisas, mas se eu for falar assim, uma das coisas que mais me impactou, eu lembro quando eu comecei a participar das reuniões de ministério e tal. Na época, a gente falava o Ministério Impacto, por causa da revista Impacto, e eu lembro que eu fiquei horrorizado nas primeiras reuniões. Porque o povo brigava. Cara, mas brigava de um jeito que eu fiquei assustado. Eu falei, não, isso não pode estar certo. Não. Uma coisa não tá certa. Não é legal isso daqui, não. Cara, e o que foi gradualmente sendo estabelecido dentro de mim? Porque aí teve as brigas que eu observei e teve as brigas que eu participei. Você era o alvo. Assim, eu tava no centro ali do conflito. Só que eu comecei a perceber o seguinte, cara, por mais que brigue, por mais que discorde, por mais que fale um monte de coisa, a aliança ali, o relacionamento permanecia. Então, cara, durante anos, isso acontecendo, isso me deu essa clareza assim, cara, eu não preciso deixar de falar a verdade. Não posso, não tenho que não ser sincero, não tenho que concordar com tudo, não tenho que ficar evitando conflito. Eu posso ser integralmente eu, ainda que isso gere algum atrito, porque o relacionamento não é baseado nisso. Muito bom. Então, isso daí foi algo que assim, afeta e influencia. Cara, isso é muito bom. Até hoje, assim, muita coisa do meu ministério, assim. Tem coisas que você sabe de insistência que eu tive em situações onde havia conflito entre irmãos e que eu fiquei ali, ó, cara, meses e meses pela aliança, né? Insistindo até chegar nesse ponto assim, beleza, porque parece que a gente sempre via os dois extremos, né? Ou uma galera que tinha uma relação, uma comunhão muito boa, só que sem verdade. E até em que sentido? Não é nem só sem falar a verdade um pro outro, mas sem confronto. Exato. E vira facção. Exato, Porque aí vira crime organizado. Porque aí daqui a pouco um tá fazendo um negócio errado, tá todo mundo sabendo, todo mundo encobre e tal. Não, porque a gente é amigo. É só eco, né? E agora você via um outro lado de uma galera que falava a verdade, mas só ia rompendo, né? Rompendo. E aí, cara, realmente esse ambiente muito... Cara, muito saudável de, cara, eu te amo, nós temos uma aliança, mas essa aqui é a verdade. Sim, nós vamos confrontar isso aqui até pra não atrapalhar a nossa aliança. E continuar ali, né? E eu creio que é engraçado que a gente pensa assim, não, um ambiente de amor e tal, tem pouca briga. Eu creio que até ao contrário. Não. Que a aliança muito profunda nos permite falar de forma mais verdadeira, não desrespeitosa, mais verdadeira sobre assuntos, né? Sim, eu brinco com as sim. pessoas. Com quem que você teve as piores brigas na sua vida? Até puxou uns cabelos e tal. Ou foi irmão ou primo, que era status de irmão. Sim. Mas por quê? Porque a aliança é tão forte, que é de sangue, que você falava a verdade um pro outro, né? E isso realmente foi de um grande aprendizado. Cara, muito bom. Isso trouxe foi realmente uma virada de chave no meu pensamento sobre a vida. Porque, Sim. cara, a nossa cultura... No Brasil, né, em geral, a gente é muito político, né? Muito político. É muito assim, e aí você vê esses extremos. Falar o que o outro quer ouvir, né? Ou fala o que o outro quer ouvir, ou então assim, tem um que pode falar tudo. E os outros não. E os outros só ficam baixando a cabeça. Eu lembro de uma situação específica que a gente tava tendo uma conversa e tal com o Haroldo, e aí eu argumentei algumas questões e ele ficou bravo na hora. Ele falou assim, não, mas vocês não podem falar isso, vocês têm que respeitar a minha opinião e tal, mesmo? não sei o quê. Ele ficou chateado com um ponto lá específico de discordância. E aí eu na hora, eu lembrei de tudo isso. Eu falei assim, mas Haroldo, você não quer que a gente concorde com você só porque é você.
Você tirou uma cartada muito boa. Aí ele parou um segundo assim, ele... É verdade. Aí pronto, acabou ali. Assim, então foi um momento de... Não, beleza, tem esse ponto aqui, a gente discordou e tal, mas... Assim, é muito doido quando você tira essa cartada, né? De tipo, cara, você me ensinou isso. Então, mas isso é relacionamento de verdade, né? Ele falava muito isso. Porque não é unilateral, né? Que o antídoto você gera através de dar pro outro, né? Não é você que tem o antídoto. Verdade. É o outro que vai ter. Então, entendi. Ele falava do mecânico, né? Mecânico bom é o que você sempre leva o carro. Porque se tiver alguma coisa que deu errado, a culpa é dele. Exato. Ele veio consertar o que ele consertou, né? Então é isso, assim. Só que tem um preço pra construir uma isso aí. construção, né? Tem um preço, assim. Não é fácil. Mas é igual qualquer relacionamento significativo. Cara, casamento não é uma coisa fácil. Mas o fruto do investimento que tem ali... Cara, isso você não trocaria por assim, criação de filhos, tudo. Tudo, né? E pra mim foi muito impactante quando eu conheci ele e Deus sabe todas as coisas, mas que pena que foi menos tempo, assim, né? Do que vocês. Sim. Mas eu lembro que o Dizascope já acontecia de forma muito grande e tal. E aí ele se aproximou e começou. Aí eu falei, Haroldo, eu tenho um interesse em ser, assim, cuidado também, mentoreado e tal, né? E ele aceitou aquilo ali. Aí ele falou assim pra mim, Douglas, então é o seguinte, eu nunca vou falar pra você o que fazer. Eu sempre quero saber o que Deus tá falando com vocês e o meu papel é te ajudar como fazer o que Deus tá falando com vocês. Sim. Eu achei isso de uma maturidade e de um lugar de zero controle, né? Tipo assim, de zero infantilizar os outros, né? Não, aqui ó, isso aqui é o que Deus quer, então faz. Não, o que Deus tá falando com você e como que eu posso contribuir pra isso, né? Isso é muito bom, foi muito precioso. Obrigado, meu amigo. Cara. Tempo abençoado. Foi um prazer. Obrigado por estar servindo a School aqui, nos ajudando no processo de formar esses jovens. E obrigado pela amizade. E a construção ali na Ticum tem sido maravilhosa. Sim, cara, tem sido um prazer, sempre bom poder cooperar de alguma forma. E vocês abençoam muita gente também. Amém. Então, amém. Tamo junto. Obrigado você que ficou aqui com a gente, nos ouvindo, nos assistindo. E eu queria te fazer um pedido. Pega esse link, manda para outras pessoas, cara. Pessoas têm que ser despertadas para essa realidade, de pregar o evangelho para si mesmo. Talvez um testemunho como o do Arlindo pode tocar no coração de um amigo, de uma amiga sua. Então, enquanto você estava ouvindo, se você lembrou de alguém, manda esse link para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Dizascope. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui. É se tornando um membro aqui do canal Dizascope, se tornando um Dizascopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Dizascope. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Dizascope. Deus abençoe você.